Preciso conhecer as regras. Uma realização de Décio e Tiberê Advogados Associados. O Congresso conta com o patrocínio master da Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, patrocínio de Editora Juruá e Vinícola Aurora. Apoio institucional Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURGS, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-RS, União dos Vereadores do Brasil, UVB, e União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, UVERGS. Na continuidade das atividades do terceiro Congresso Nacional de Direito Eleitoral, nós teremos agora o desenvolvimento do seguinte tema: pesquisas eleitorais, com a participação da nossa palestrante, senhora Elis Radman, a quem convidamos a compor o palco, juntamente com o Dr. Matheus Carvalho, advogado, que é mediador deste painel. Elis Radman é socióloga, especialista em ciência política pela Universidade Federal de Pelotas e mestre em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Diretora do Instituto Pesquisas de Opinião e conselheira da Associação Brasileira de Pesquisadores de Mercado, Opinião e Mídia. Com a palavra, então, nosso advogado, Dr. Matheus Carvalho, para a condução dos trabalhos deste painel. Boa tarde a todos. Primeiro, é um prazer estar aqui, esse evento que nos traz todos os assuntos principais do direito eleitoral, com palestrantes de primeira grandeza, né, expoentes do ramo do direito eleitoral, cumprimentar todos os participantes e, dando seguimento na programação desta tarde, assistiremos agora ao painel da senhora Elis Radman sobre pesquisas eleitorais. A palestra, o evento terá 60 minutos, 15 minutos finais serão para questionamentos, 45 minutos será à disposição sobre o tema pesquisas eleitorais, e eu passo a palavra à senhora Elis Radman. Boa tarde a todos. Quando me convidaram para palestrar, convite o qual recebi com muita honra, o tema era pesquisas eleitorais. Depois, conversando com os organizadores do terceiro congresso, eu, como socióloga e cientista política, tensionei para dividir em dois módulos este debate. O primeiro, falar um pouco de pesquisas eleitorais, mas também falar sobre a cabeça do eleitor e os novos paradigmas para as eleições 2016. Como diretora de um instituto de pesquisa gaúcho, eminentemente, mas que tem atuação também em outras partes do Brasil, mas com forte atuação no Rio Grande do Sul, nós temos visto uma grande mudança comportamental do eleitor frente a tudo o que se tem visto destas crises econômica, política e social. Então, a apresentação vai trabalhar um pouquinho estas duas lógicas. Então, eu queria começar falando do foco principal, que seria a pesquisa eleitoral. Primeiro, antes de falar de qualquer coisa, para falar da pesquisa eleitoral, eu queria que a gente entendesse que, quando se fala em opinião pública, muitas vezes se percebe a população como um todo. E, na verdade, sociologicamente, ou na ciência política, a gente divide isto em três grandes grupos, três grandes conceitos. A opinião pública, que é o termo mais usual, que está constituída pela população. Então, principalmente, quando a gente fala... Isso é importante a gente ter em mente, porque quando a gente fala com pessoas do nosso entorno, da nossa volta, a gente tira conclusões. E nós temos que perceber de quem são essas pessoas que falam conosco. Elas são a opinião pública? São pessoas comuns? E quem são as pessoas comuns? Aquelas pessoas que não têm interesse em nenhuma disputa. O conceito de opinião pública, de população, são aquelas pessoas que estão apartadas do processo, do jogo, do processo decisório como um todo. Nós poderíamos pensar isso do ponto de vista de uma disputa eleitoral, mas poderíamos pensar isso do ponto de vista de uma disputa jurídica ou empresarial.
Então, a população, ela pode ser a população povo, propriamente dita, mas ela pode ser os agentes envolvidos, ela pode ser o público-alvo de uma determinada empresa, do entorno de uma empresa. Então, a população é a opinião pública. Mas você tem depois as outras duas grandes forças, que é a opinião política e a política de opinião. A opinião política, ela é constituída por quem não tem a caneta. É que quem quer tomar o poder. E aí, pode ser o poder dentro de um fórum, pode ser o poder dentro de uma prefeitura, pode ser o poder dentro do ministério, não importa. A opinião política é sempre quem quer o poder. E ela é constituída por os formadores de opinião. Então, quando a gente fala com pessoas que são formadores de opinião e não têm a caneta, não têm o poder decisório, a gente chama de opinião política. Os opositores, os intelectuais, os sindicalistas, a igreja, a mídia, todos eles constituem os formadores de opinião, a opinião política. Já a política de opinião é quem tem a caneta. Essa faz a política de opinião, porque ela cria, ela demanda, ela institui o princípio hegemônico de uma disputa. Então, eu tenho as três forças que estão sempre presentes, e estas duas forças, se a gente observar, a opinião política e a política de opinião é que disputam os processos. E são aquelas que a gente se assusta a analisar pesquisas ou a propaganda eleitoral ou qualquer outra disputa que está em jogo. Por quê? Porque tudo que ocorre, ou tudo que se fala, ou tudo que se sente a partir dessas duas forças, da opinião política e da política de opinião. É elas que degladiam entre si e são todo o invólucro destes grupos que cria todo o diz-que-me-diz-que, toda a história, todas as tensões de uma disputa. E as pesquisas eleitorais, quando são investigadas, elas se focam na opinião pública. Então, muitas vezes, o que acontece? Os formadores de opinião, ou a opinião política, vêm de uma determinada ideia sobre a situação do pleito, ou sobre a situação de legitimidade de um governo, ou seja lá o que for. Mas, quando você faz uma pesquisa eleitoral, é que você enxerga as diferenças. Só um pouquinho. Tá. Quero voltar aqui. Então, quando a gente pensa em pesquisa eleitoral, a gente pensa em pesquisa quantitativa. São dois mundos que eu quero trabalhar um pouquinho com os senhores, o quantitativo e o qualitativo. O quantitativo, eu posso dividir eles em pesquisas internas, que eu vou falar um pouquinho aqui da lei eleitoral, que é as pesquisas internas, que é interna para o candidato, é diagnóstico, e as externas, que são aquelas pesquisas que são publicadas no meio de comunicação. E só as externas é que realmente precisam ser registradas junto à Justiça Eleitoral. Então, quando a gente parte para analisar uma pesquisa externa, que é uma pesquisa para ser publicada, a gente sempre tem que enxergar o raciocínio de que ela precisa fazer. Então, você tem uma população, que é o meu verdinho. Deixa eu ver se aqui tem luzinha. Não. Eu tenho a população, eu tenho que saber quantos. Então, vamos imaginar que uma cidade que vocês estejam analisando tem uma população X de 50 mil habitantes. Então, eu vou construir uma amostra em relação a estes quantos. Mas a Justiça Eleitoral, na regra da pesquisa eleitoral, ela já prevê cotas de representação. Então, quando eu falo a população, vocês imaginem o seguinte, o TSE, no seu site, nos dá as informações sobre gênero, idade e escolaridade. Se os senhores quiserem, por exemplo, pegar qualquer informação sobre o perfil do eleitor, de qualquer cidade deste Brasil, vocês vão entrar em dados da população, né, em estatísticas do eleitor, dados da distribuição da população, e ali vão conseguir qualquer informação. Então, vocês imaginem uma cidade de 50 mil habitantes, onde você tenha 16% da população acima de 16 a 24 anos. 25% da população de 25 a 34, e assim sucessivamente. Então, um trabalho de um profissional que vai ter que lidar com pesquisas publicadas, a primeira tarefa é pegar os dados do TSE, para saber qual é a representação. Ah, mas eu não vou fazer pesquisa.
Não, mas para você contestar, você precisa disso. Porque eu saio da população, de quantos, eu crio a amostra, esta amostra tem que ser representativa. Representativa, se eu pegar a lei eleitoral, ela diz ali, representativa em termos de idade, gênero, escolaridade. Então, a Justiça Eleitoral prevê que tenha essa tipificação. E a maior parte dos processos que eu já vi serem feitos de registro eleitoral, os juristas esquecem de debater o maior detalhe. Porque se você encosta e você pega na Justiça Eleitoral e verifica uma cidade com Porto Alegre, 1 milhão lá de habitantes, você tem 20% de 16 a 24 anos, e a pesquisa que foi publicada tem 30% de 16 a 24 anos, opa, tem um problema técnico aí. É só olhar, basicamente, que não garante um princípio da legislação. Só que esses detalhes, o que acontece? Muitas vezes os advogados não têm sociólogos parceiros e também não levam em consideração isso. E é uma grande ferramenta que já leva um juiz a dizer que não tem representação à pesquisa. E aí, então, com esta amostra, então a amostra tem o processo de coleta de dados, se faz a análise dos dados, as inferências. As inferências é quando se estima quantos votos um candidato irá fazer e se ele vai ganhar ou não o processo eleitoral dentro da margem de erro. E fecha-se, então, o ciclo deste processo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A margem de erro é utilizada para análise dos dados. Ela não serve para representação amostral. Ou seja, se 25% da população de Porto Alegre é de 16 a 24 anos, a minha amostra tem que ter 25%. Eu não posso ter margem de erro na representação. A margem de erro ela é apenas para a leitura dos dados. Então, o que eu já vi também acontecer? Eu vi acontecer de um advogado faz uma defesa que não houve representação e o outro lado responde que tem a margem de erro e o juiz aceita, dizendo que, ok, tem uma margem de erro. Não, o retrato da amostra tem que ser igual ao da população. Mas vamos falar um pouquinho aqui da lei eleitoral e depois eu quero trabalhar com vocês alguns pulos do gato. Então, a parte de publicação de pesquisas eleitorais, que aí eu volto a dizer, é apenas para as pesquisas externas. Né? Então, aqui eu estou trazendo o princípio da lei. As entidades e empresas que realizarem pesquisa de opinião pública relativa às eleições de 2016 ou a candidatos para conhecimento público devem registrar junto à Justiça Eleitoral as informações constantes no artigo 33 da Lei 9.504, de 97, a partir do 1º de janeiro, né, e até 5 dias antes da divulgação de cada resultado. Agora eu quero falar um pouquinho do temor dos institutos de pesquisa. Tá? Lá está a lei eleitoral. Quando o Instituto de Pesquisa registra, a lei eleitoral prevê que tenha quem contratou a pesquisa, o público-alvo, as características da amostra, o questionário. Então, ou seja, tudo tem que ser documentado pelo Instituto de Pesquisa. Então, o primeiro trabalho para quando uma pesquisa é registrada, e tem 5 dias para o juiz autorizar a divulgação, então, o Instituto de Pesquisa registra, em 5 dias, fica sob análise dos partidos e do meio jurídico, e depois ele está apto a ser divulgado. Durante esses 5 dias, qualquer partido político, com seu representante legal, munido de um advogado, pode requerer o acesso a todos os dados fornecidos no TSE. E, com base nisso, entrar com o artigo 13, tá? Que é o temor dos institutos de pesquisa. Mediante requerimento ao juiz eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral, os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão ter acesso ao sistema interno de controle, verificação e a fiscalização de coleta de dados das entidades e das empresas que divulgarem pesquisa de opinião, relativa aos candidatos e às eleições, incluindo os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservadas as identidades dos entrevistados. Gente, se vocês querem saber o temor dos institutos de pesquisa, está nesta cláusula. Por quê? Porque vocês imaginem o seguinte, se há um registro eleitoral e você entra para o juiz só pedindo isto, você só pede isto, não pede mais nada, você só entra
faz um protocolo pedindo o artigo 13, dizendo que é o acesso ao sistema interno e verificação de dados. Tem cidades e eleições e juristas que são organizados. Plim, registrou a pesquisa, sendo que o registro das pesquisas vocês podem monitorar no site do TSE, dia a dia. Então, entrou o registro de pesquisa, no outro dia você já protocola a petição pedindo acesso ao sistema interno e verificação de dados. O que significa isso na prática? E por que isso é o temor dos institutos de pesquisa? Principalmente daqueles que não são necessariamente muito corretos. Significa que vocês têm acesso, primeiro, a todo o relatório. Vocês imaginem um questionário que tinha perguntas estratégicas e ele foi registrado. Você vai ter o acesso a todo o relatório que o contratante concorrente pediu. Pode ser uma mídia, mas e quando é principalmente um partido opositor? Vocês imaginam, então, que o partido X contrate a pesquisa e ele só pensou em divulgar 2 perguntas, a intenção de voto. Mas ele fez 20 perguntas. Então, quando você pede o acesso ao sistema interno, você tem o resultado de tudo que ele tem na mão. E é um direito seu. No momento em que eu faço uma pesquisa eleitoral e registro, eu torno público todos os dados dela. Tá, ponto 1. Então, eu tenho o relatório. Eu tenho direito a um relatório. Mas, mais do que isso, eu tenho direito a todas as planilhas, a todos os entrevistadores. Eu posso checar com os entrevistadores se eles fizeram entrevista. E eu posso, inclusive, confrontar e conferir os dados publicados, preservar a identidade dos entrevistados. Ou seja, eu posso ligar para os entrevistados e checar se eles fizeram entrevista. Então, esta cláusula, ela é barbada para derrubar qualquer pesquisa eleitoral. Qualquer. Por quê? Porque a margem de problema sempre existe. Então, você chega lá para um entrevistador e pergunta, né, tais coisas. Você chega lá e liga para o entrevistado. A chance do entrevistado não lembrar da pesquisa ou dizer que não deu a entrevista, ela sempre existe. Então, no momento que, se você fizer 40 ligações, 50 ligações aleatórias, como prevê a lei, e bater o telefone na sua cara e dizer que não vai dizer se fez ou não pesquisa, já começa todo um questionamento sobre a validade da pesquisa. Então, nós já vimos pesquisas serem derrubadas porque dizia que era 30% de 25 a 16 a 24 anos, e, na verdade, fizeram uma amostra de 25. Já vimos pesquisa ser derrubada porque registraram os bairros da cidade, e, quando registraram os bairros da cidade, registraram um bairro que não constava na cidade. Vocês imaginem o seguinte, registrando uma pesquisa de Porto Alegre, e, de repente, na lista de bairros aparece Viamópolis, que é um bairro de Viamão. Você mostra isso para um juiz eleitoral, a partir das planilhas, e diz o seguinte, olha, a pesquisa tem um problema. Eles entrevistaram um eleitor de Viamópolis. Ah, mas foi um eleitor só. Não importa. Né? Eu já vi em multas pesadíssimas para quem fez a pesquisa e para quem contratou a pesquisa. Essas multas chegam a variar até R$100 mil. Na eleição de 2012 isso ocorreu. Então, assim, são detalhes técnicos, mas é esses detalhes técnicos que mexem com o Instituto de Pesquisa. A cidade, se vocês pegarem o case da cidade de São José do Norte, no Rio Grande do Sul, nesses casos assim, muitas vezes os partidos chamam um técnico para ir junto, um sociólogo de um instituto de pesquisa, porque o IPO é um instituto de pesquisa que não faz publicação eleitoral. Nós não trabalhamos com publicação eleitoral, nós fazemos só diagnósticos internos. Tá? Então, eu posso falar com muita propriedade. Inclusive, somos muito consultados para dar apoio a partidos políticos, a instituições, no caça às bruxas de pesquisas, principalmente as pesquisas que não são corretas. Então, voltando ao case de São José do Norte, houve uma perda no processo eleitoral de menos de 1%, entre a diferença dos 2 candidatos. O que aconteceu? São José do Norte é uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Na véspera da eleição foi publicada uma pesquisa que inverteu os dados que até então se tinham. Mostrava-se um candidato na frente, que era o do PT, e esta pesquisa inverteu os dados na véspera da eleição e mostrou a vitória de um candidato do PSDB. Totalmente ao contrário, simplesmente a pesquisa pegou os dados de um e botou o nome de outro. E publicou. Como você tem um percentual de 10% da população que são influenciadas diretamente por pesquisa, e dizem isso, ele diz, eu decido pelas pesquisas, e isso está principalmente na população mais carente, e também aí tem um outro fator, que é a máquina da administração pública,
Se você tem, então, um candidato que tem uma máquina da administração, como era o caso desse PSDB, e aí publica que ele vai ganhar, as pessoas já votam, né, as que são o eleitorado que é volátil, já muda o voto. Tá bem, perderam o processo eleitoral, e depois do processo eleitoral perdido, nos chamaram para uma fiscalização no sistema interno e controle de dados do Instituto, então, que tinha feito o registro. Começa que nós não achamos o Instituto, junto com o grupo jurídico e com o grupo do partido político. Chegamos na casa de uma pessoa que era entrevistador. Essa pessoa que era entrevistador não tinha um documento para nos mostrar, nada. Tá? Ou seja, contando em miúdos para os senhores, este processo dessa pesquisa registrada que fez o partido perder a eleição, e nesse caso era o PT, foi o palco para uma cassação do processo eleitoral, toda da eleição 2012, que custou, que teve outros elementos alocados no processo, como compra de votos, enfim. Mas a pesquisa, a prova de que a pesquisa não existiu e que ela foi publicada na véspera da eleição e influenciou o processo eleitoral, foi um dos cernes debatidos e que se comprovou que, realmente, esse instituto que publicou estava registrado na casa de uma pessoa e esta pessoa simplesmente não tinha nada para mostrar, para provar. Não tinha literalmente nada. Então, isso é uma coisa muito comum. Em processos eleitorais, aparecem N institutos de pesquisa que fazem esse processo. Então, esta aqui é uma ferramenta fantástica para os senhores e que pode ser usada, inclusive, com institutos de grande porte, como o IBOP. Tá bem? Você pode ir lá e consultar. Porque o que acontece? Do ponto de vista prático, operacional, você pega assim, a eleição de 2014, as publicações do IBOP, no dia da eleição, a disputa para senador no Rio Grande do Sul entre Lazier e Olívio. O IBOP dizia que o Olívio ia ganhar a eleição. Vocês vão me dizer o seguinte: má-fé do IBOP, relação com a mídia, interesse? Não necessariamente. Pelo que a gente acompanhou e monitorou com os entrevistadores, e o que ocorreu durante aquele dia, houve, em termos de gestão de pesquisa, um direcionamento para que as pesquisas fossem feitas apenas no turno da manhã, porque eles precisavam correr contra a urna eletrônica. Então, eles concentraram de manhã. Como eles concentraram de manhã, o que ocorreu? Eles não conseguiram cumprir as cotas de faixa etária. Os mais jovens dormem até mais tarde. E eles precisavam começar o campo 7h30, 8 horas da manhã e terminar 10, 11 horas da manhã no máximo. Então, eles tinham um problema de termos de faixa etária. Então, eles pegavam principalmente as pessoas mais velhas. Então, você tem este problema. Como os entrevistadores era exigido dos entrevistadores uma logística muito rápida, claro, o que a gente viu depois, conversando com alguns entrevistadores que também trabalham para outros institutos de pesquisa, inclusive para nós. Eles diziam, olha, eu fazia 2 questionários e um eu não fazia. Tá? Isso também acontece. E isso é quando um instituto de pesquisa quer passar o tempo aceito para um entrevistador poder trabalhar. Então, vocês estavam correndo contra o tempo, correndo contra a máquina, e queriam fazer boca de urna de uma forma que metodologicamente é incorreta. Então, o resultado que o IBOP faz, publicado, não é necessariamente uma manipulação do IBOP, mas um erro logístico de querer correr contra o tempo e dar uma sobrecarga às pessoas humanas que estão lá fazendo as entrevistas em um curto espaço de tempo. Do ponto de vista prático, aquilo que eles fazem em 2 dias, eles queriam fazer em 2 horas. Então, acontece esse tipo de situação. Então, este aqui é o grande, é o ouro em pó dos senhores, que é, se você tem como prática, registra a pesquisa e você já pede. Ah, não, eu verifiquei tudo, não encontramos nenhum problema. Ok, mas você já teve um benefício que foi a cópia do relatório que o concorrente teve. Tá? A íntegra das informações. Você pega, por exemplo, assim, os meios de comunicação mesmo. Eles fazem uma pesquisa, a RBS, contratando aqui Datafolha, IBOP, eles fazem uma pesquisa e eles fazem uma pesquisa grande. Algumas informações, como intenção de voto, eles publicam, e outras eles guardam para ir publicando ao longo do pleito, que são questões mais comportamentais, culturais, como interesse pelo voto, como satisfação dos eleitores, avaliação de governo. Então, quando você exige o relatório, você vai ter informação de tudo aquilo que foi coletado. E é sempre estrategicamente importante. E sem contar que, nesse processo, você pode descobrir algum erro que facilite e derrube. Eu já vi também, isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul nas eleições de 2012,
fotografaram um entrevistador usando um bottom de um partido político durante a entrevista. Tá? E isso também já tem jurisprudência de que o entrevistador não pode ter nenhum grau de identificação. São elementos subjetivos, mas que, para um juiz eleitoral, quando vê um entrevistador fotografado fazendo a entrevista com um bottom de um concorrente, eticamente e tecnicamente é incorreto. Então, são tudo elementos que fazem parte desse métier. Por quê? Não é que os institutos de pesquisa sejam antiéticos, é que eles são conduzidos por pessoas humanas que questionam outras pessoas humanas. E, neste processo, sempre há uma subjetividade muito grande. Você, por exemplo, entrevista uma pessoa numa casa e pergunta para ela, no final da entrevista, por favor, eu queria o seu nome e o seu telefone para a checagem posterior, e aí a pessoa diz assim, Simone, dá um telefone. Aí você liga para lá e a pessoa diz o seguinte, não tem nenhuma Simone aqui. Como coordenador de instituto de pesquisa, chega a dar uma dor de estômago quando alguém me diz isso. Aí ele diz, não, mas é para uma pesquisa, não sei se... tá. Não, é que eu não dei meu nome de verdade, porque eu fiquei com medo por uma questão de segurança, por uma questão das pessoas estarem me ligando, querendo me falar de sequestro ou qualquer outra coisa. É óbvio. As pessoas batem na porta da casa delas, pedem um monte de informação, pedem o nome e o telefone, então a chance depois, na checagem, de alguém não querer confirmar ou mentir, né, os seus dados, você liga para o telefone e aquele telefone não existe, isso sempre acontece. Só que, dá licença, tecnicamente, sociologicamente, isso está correto. Agora, juridicamente, quando um juiz começa a verificar que vocês foram lá e fizeram uma checagem de 30 e não conseguiram 10, o que é normal, tá, tecnicamente, só que, do ponto de vista jurídico, não pode, tem que ser validado. Se não é validado, a pesquisa não podia ser publicada. Então, este artigo sempre é o temor do Instituto de Pesquisa. Então, a pesquisa qualitativa, não vou me deter muito aqui, mas é quando a gente reúne eleitores para fazer o que se chama grupo focal, né? Grupo de discussão. Então, a gente, por exemplo, assiste horário eleitoral, a gente assiste debate com eleitores, ou faz testes, todos os mais variados, inclusive de marca. Para os senhores terem uma ideia, na campanha do governador Sartori do Rio Grande do Sul, da qual o IPO coordenou, nós fazíamos grupos focais para assistir o horário eleitoral gratuito, assistimos todas as noites o horário eleitoral gratuito com eleitores, e eles iam avaliando em tempo real o que gostava e o que não gostava da programação, e depois havia-se um debate sobre isso. O que os senhores têm que ficar atentos para esses grupos focais? Tá? É a questão da compra de voto. Nós tivemos várias condenações, já houve várias condenações no Brasil, de partidos políticos que usaram esse sistema, que tecnicamente é muito importante, mas como uma forma de tentar convencer eleitores. E davam dinheiro ou brindes, e que foi classificado, a Polícia Federal fez várias prisões, houve no Rio Grande do Sul, houve em várias partes do Brasil, de locais onde se chamava pessoas para tentar convencê-las, elas em relação ao processo eleitoral, e que era entendido pela Justiça Eleitoral como compra de voto. Mas o sistema, que tem a sala de espelho, alguém assiste do outro lado do espelho, aqui são algumas salas do IPO, ele é muito importante, enquanto técnica para análise interna dos partidos políticos. Por exemplo, você pensar no Rio Grande do Sul, o governador Sartori versus o governador Tarso, você assistindo debates eleitorais. Do ponto de vista técnico, muitos, principalmente os intelectuais, olhavam o debate entre Sartori e Tarso e colocavam as mãos na cabeça, dizendo a lavada que Sartori levava de Tarso no embate, na capacidade discursiva de Tarso Genro sobre Sartori, na capacidade de persuasão e convencimento de Tarso Genro. Só que era interessantíssimo, para os eleitores de 1 a 2 e 3 a 5, que nós acompanhávamos durante os debates, os eleitores sempre apostavam em Sartori, mesmo com grupos meio a meio. Eu entrava com grupos 5 Tarsos e 5 Sartoris, e eu sempre tinha a vitória de Sartori. Por que isso acontecia? Porque, como havia uma diferença muito grande discursiva, enquanto Tarso Genro tinha um discurso político e mais intelectual, Sartori tinha um discurso popular e falava com a população. Então, as pessoas consideravam